Aleluia. Queridos irmãos, novamente eu gostaria aqui de cumprimentar a todos que nos assistem com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir que você que está na sua casa com a sua Bíblia, abra sua Bíblia no primeiro livro do Gênesis, capítulo de número 29. Nós vamos ler aqui os versículos 31 a 35. Gênesis, capítulo de número 29, versículos 31 a 35. Essa noite, cremos que Deus tem uma palavra a falar aos nossos corações e o nosso desejo é que essa palavra ela possa encontrar no seu coração e na sua mente o local certo, para que ela possa realmente habitar, morar, estar escondida, exatamente para que você possa servir a Deus, sabendo que Ele fala com você, sabendo que Ele se preocupa com você, sabendo que Ele tem um plano glorioso na sua vida. Então, essa noite, ouça a palavra de Deus com atenção, medite nessa palavra e procure colocar em prática no seu dia a dia, porque dessa forma, nós cada vez mais nos aproximaremos do nosso Deus e serviremos a Ele de todo o nosso coração. Gênesis capítulo 29, versículos 31 a 35. A Bíblia Sagrada diz assim: Vendo o Senhor que Lia era desprezada, fê-la fecunda, ao passo que Raquel era estéril. Concebeu, pois, Lia e deu à luz um filho, a quem chamou Ruben, pois disse: O Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará meu marido. Concebeu outra vez e deu à luz um filho e disse: Soube o Senhor que era preterida e me deu mais este. Chamou-lhe, pois, Simeão. Outra vez concebeu Lia e deu à luz um filho e disse: Agora, desta vez, se unirá mais a mim meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Por isso lhe chamou Levi. De novo concebeu Lia e deu à luz um filho. Então disse: Esta vez louvarei ao Senhor. E por isso lhe chamou Judá, e cessou de dar à luz. Amém, amém. Queridos, hoje à noite nós queremos trazer uma palavra, e essa palavra ela tem como tema, tem como título o seguinte: quando as expectativas são frustradas. Nós estamos diante de um texto da Bíblia Sagrada que fala a respeito de uma mulher chamada Lia, e essa mulher, como conhecemos através da Bíblia, das passagens que se referem a ela na palavra de Deus, foi uma mulher dada em casamento para um homem chamado Jacó, mas por conta de um costume praticado na sua época, de um costume praticado no seu povo, na sua família, a mulher mais velha, ou a filha mais velha, a primogênita, deveria sempre ser dada em casamento em primeiro lugar. E nós conhecemos a história de que Jacó, ele trabalha 7 anos, porque amava a irmã de Lia, chamada Raquel, e ele faz um acordo ali com o pai da sua futura ou das suas futuras esposas, para que trabalhasse, para que pudesse ter Raquel como sua esposa, pois ele amava a Raquel. Mas no final daquele período, a surpresa para Jacó foi que a esposa que foi dada a ele foi Lia, e não Raquel. Tanto é que ele vai e reclama com o seu sogro a respeito do que tinha acontecido, e ele fala sobre o costume que ele tinha ali com a sua família e com as pessoas que viviam juntamente com ele. Mas propõe que ele continue a trabalhar por mais 7 anos para que pudesse também ter Raquel como sua esposa. E naquele momento em que Lia é dada em casamento àquele homem chamado Jacó, aquela mulher, mesmo sabendo que não era a preferida de Jacó, ela cria uma expectativa no seu coração. Ela cria no seu coração a expectativa de ser amada por Jacó, a expectativa de ser amada pelo seu marido. Mas nós vemos no decorrer da história que
Lia não é alvo das atenções de Jacó. Ela não recebe o amor que gostaria de receber do seu marido. E isso traz ali uma tremenda frustração em respeito a uma expectativa que ela tinha. Talvez aquela mulher, mesmo sabendo do costume, mesmo sabendo do que aconteceu e mesmo sabendo que no início ali ela não era amada por conta de saber que a sua irmã era a preferida do seu marido, mas com certeza ela criou no seu coração uma expectativa, ela criou no seu coração um desejo de alcançar o amor do seu marido. E por conta de não ter alcançado aquele desejo, não ter alcançado aquela expectativa, ela se frustra ao ponto de viver uma vida infeliz, de viver uma vida onde aquele sonho que ela tinha de ser amada não se concretizava dia após dia na sua vida. Mas Deus concede a Lia a bênção de engravidar. Deus concede a Lia a bênção de dar filhos para o seu marido, que era algo tremendamente importante naqueles dias. E quando nós olhamos para esse texto, nós queremos refletir sobre o que acontece na vida daquela mulher, nós queremos falar exatamente a respeito disso. E quando as nossas expectativas elas são frustradas, o que nós devemos fazer? Qual deve ser a nossa atitude, ou quais devem ser as nossas atitudes quando as nossas expectativas elas são frustradas? A expectativa de Lia era de ser amada pelo seu marido, mas nós vemos e conhecemos que ela não recebe a atenção desejada ou o amor desejado pelo seu marido. E isso lhe frustra e traz tremenda decepção. O texto diz que Lia ela recebe essa bênção de ter filhos e ela dá um primeiro filho ao seu marido. E logo no primeiro filho ela expressa exatamente isso que acontece na sua vida. Ela fala exatamente sobre essa questão de não ter recebido a atenção necessária, e quando ela concebe e dá à luz ao primeiro filho, ela expressa isso e diz o seguinte: o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E ela expressa isso exatamente porque ela se sente frustrada, ela se sente não amada, ela se sente colocada de lado em relação a algo que gostaria de receber. No segundo filho, ela novamente expressa essa aflição, expressa essa frustração vinda em relação ao que ela não recebe do seu marido. E ela diz o seguinte, quando ela concebe e dá à luz o segundo filho, ela diz: soube o Senhor que eu era preterida e me deu mais este. E nós vemos novamente Lia expressando a sua aflição, a sua angústia, a sua frustração em relação àquela expectativa não correspondida da parte do seu marido. Mais uma vez ela engravida, ela concebe e dá à luz mais um filho, e ela novamente expressa isso através das suas palavras, e ela diz o seguinte: agora, já no terceiro filho, desta vez se unirá mais a mim o meu marido, porque lhe dei à luz 3 filhos. Então nós vemos que no primeiro, no segundo, no terceiro filho que Lia, ela tem, e ela concebe, dá à luz, ela expressa exatamente essa aflição que ela sente no seu coração. Ela espera receber do seu marido atenção, amor, carinho, espera receber do seu marido aquilo que ela almeja em relação à sua expectativa. Mas isso não acontece. Mas Lia, mais uma vez, engravida. E nós vemos que ela concebe e dá à luz mais um filho. E quando esse filho nasce, ela diz o seguinte, não mais como aconteceu com os 3 primeiros, mas ela fala o seguinte: esta vez eu louvarei ao Senhor. E é exatamente sobre isso que nós queremos falar hoje à noite. Quando as nossas expectativas são frustradas, o que nós devemos fazer? Qual devem ser as nossas atitudes
quando aquilo que nós gostaríamos que acontecesse na nossa vida não acontece? Qual deve ser a nossa forma de agir quando aquilo que nós sonhamos, aquilo que nós desejamos, aquilo que nós planejamos não acontece na nossa vida? Lia, ela por 3 vezes, ela achava que por ter tido um filho, ela receberia do seu marido o que ela gostaria de ter, que era amor e atenção. Mas quando nasce o seu 4º filho, ela reconhece que a sua expectativa, a sua vontade de receber um benefício almejado não estava no âmbito humano, ou no âmbito da sua família, ou no âmbito do seu marido, não, mas estava em receber do próprio Deus aquilo que Ele pode dar. Tanto é que ela expressa a sua adoração naquele momento dizendo, não mais como disse das 3 primeiras vezes, mas dizendo, esta vez que nasceu esse filho, ao invés de estar na expectativa de receber algo que talvez nunca aconteça, ou que aconteça em um momento posterior, desta vez eu louvarei ao Senhor. E trazendo para os nossos dias, amados irmãos e amadas irmãs, quantas expectativas nós geramos na nossa mente, nos nossos corações e são frustradas porque nós não recebemos aquilo que gostaríamos de ter. Nós não recebemos aquilo que almejamos ter na nossa vida. E quando isso acontece? Quando falta o emprego, quando o plano que fizemos não dá certo, quando a expectativa em relação a um sonho não consegue se realizar em nossas vidas, não conseguimos realizar na nossa vida, qual deve ser ou quais devem ser as nossas atitudes? E hoje à noite, esta mensagem, essa palavra, eu gostaria de resumir em três perguntas para cada um de nós, hoje, nesta noite, aqui neste lugar, onde você está assistindo esse culto. Quando as expectativas se frustram, o que nós devemos fazer? Em primeiro lugar, para que nós possamos refletir a respeito desse tema, desse assunto, ou de onde nós devemos colocar a nossa expectativa, em primeiro lugar, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: em quem temos depositado a nossa esperança? Nós vemos na história de Lia que nos primeiros momentos ou nos primeiros anos da sua vida de casada, ela estava depositando uma esperança em alcançar algo do seu marido que não estava acontecendo. E muitas vezes na nossa vida, no nosso dia a dia, nós vivemos a nossa vida e temos colocado até a nossa expectativa, a nossa esperança em algo que talvez não esteja acontecendo, talvez não vá acontecer, ou que talvez não seja nem a coisa certa, ou o âmbito correto de colocarmos a nossa esperança. Nós vivemos em um tempo onde devemos colocar a nossa esperança naquele que tem olhado para nós e mesmo em meio à aflição que estamos vivendo, não tem nos desamparado, não tem nos deixado para trás. Ele tem estendido a sua mão sobre nós e nos abençoado de uma maneira poderosa. Em quem temos depositado a nossa esperança em tempos tão difíceis como esse, em tempos tão complicados como os que estamos vivendo nos dias atuais, em quem temos depositado essa esperança. Mesmo que tenhamos necessidades ainda não supridas, no Senhor, nós cremos que nós seremos saciados, nós acreditamos que seremos saciados. Todos nós temos as nossas necessidades, sejam elas no aspecto espiritual, no aspecto material, no aspecto emocional, mas a nossa esperança, a nossa fé, nós cremos que
todas elas poderão ser saciadas no Deus que olha para nós, que abençoa nossas vidas e que nos impulsiona a viver uma vida que glorifique o seu nome aqui nessa terra. O Salmo de número 9, versículo 18 diz: pois o necessitado não será para sempre esquecido, e a esperança dos aflitos não se há de frustrar perpetuamente. Nós vivemos um tempo de necessidades, vivemos um tempo onde nós temos a expectativa de que algo bom aconteça no nosso dia a dia. Nós olhamos para o dia de amanhã e oramos, pedimos a Deus que o amanhã ele seja melhor do que o hoje, e nós na verdade cremos que isso poderá acontecer, porque a Bíblia diz que aquele que necessita não será esquecido pelo nosso Deus, e a esperança daquele que está aflito não se frustrará perpetuamente. Mesmo que o dia de hoje seja difícil, a nossa expectativa em Cristo Jesus é que Ele nos abençoará, é que Ele estenderá suas mãos para nós e nos fará abençoados para a glória do seu nome aqui nessa terra. Mas para isso nós temos que depositar a nossa esperança em quem pode realmente nos dar aquilo que é necessário para a nossa vida. Nós, na verdade, temos que colocar e depositar a nossa esperança naquele que tudo conhece, naquele que tudo vê, naquele que entende os dias em que nós vivemos aqui nessa terra e compreende e sabe os porquês da nossa vida. Por que que as coisas acontecem e que nos traz muitas vezes aflição ao nosso coração. Assim como Jó confiou no Deus que ele servia, mesmo vivendo em tempos de angústia, em tempos de perdas, em tempos de aflição, que nós possamos continuar crendo e depositando a nossa esperança naquele que tem poder para nos abençoar e mudar a nossa vida completamente, porque Ele é Deus e Ele pode fazer isso para a glória do seu próprio nome. O Salmo de número 146, versículo 5 diz: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Aleluia. Em quem temos depositado a nossa esperança? Será que é no nosso trabalho? Será que são nos nossos recursos materiais ou financeiros? Será que é na palavra dos governantes? Será que é na palavra da ciência? Será que é na palavra de outras pessoas que estão como autoridade sobre nossa vida? Ou será que a nossa esperança está depositada diante da pessoa correta, que é a pessoa do Deus de Jacó, do Deus que nós servimos? Que essa noite, mesmo que nós vivamos ainda dentro desse espectro material, dentro deste aspecto terreno que nós estamos aqui, mas que os nossos olhos possam estar voltados para aquele que pode fazer todas as coisas na nossa vida. Por mais que nós vivamos necessidades, por mais que nós vivamos aflições, por mais que nós vivamos angústia, o nosso Deus, que nós temos a esperança, Ele vai nos socorrer e nos abençoar de maneira poderosa para a glória do seu próprio nome. Em quem você tem depositado a sua esperança? Que essa noite você ore a Deus e deposite, coloque nos pés dele tudo aquilo que tem tirado do seu coração a paz, a alegria, a vontade até mesmo de viver de uma maneira que glorifique a Ele aqui nessa terra. Coloque diante do Senhor a sua esperança, porque Ele poderá fazer muito mais do que aquilo que você está pedindo ou pensando, porque Ele é Deus e Ele tem todo o poder. A segunda pergunta para o que nós estamos falando hoje à noite é a seguinte: em quem temos fundamentado a nossa alegria? Lia, em determinado momento da sua vida, fundamentava a sua alegria, ou a sua pretensa, ou almejada alegria, em algo que não ia acontecer. Ela achava que, se ela fosse amada pelo seu marido, tivesse a atenção do seu marido, ela seria alegre, ela seria feliz, ela encontraria sentido para a sua vida.
E nós vemos que isso não aconteceu, ao ponto dela simplesmente, quando dá luz ao quarto filho, reconhecer que ao invés de ficar tentando fundamentar a sua alegria em uma expectativa que estava sendo frustrada ano após ano, momento após momento, gravidez após gravidez, ela não iria mais fundamentar ou colocar como fundamento da sua alegria aquilo ali. Mas quando nasce o seu quarto filho, ela diz: esta vez eu louvarei ao Senhor. Esta vez eu reconhecerei que a minha alegria, o fundamento dela está em Deus. E a pergunta é exatamente essa para as nossas vidas hoje. Em que nós temos fundamentado a nossa alegria? Qual tem sido o fundamento do sentido da nossa vida, da nossa felicidade? Em primeiro lugar, o fundamento da nossa alegria não pode estar na expectativa do que nós gostaríamos de ter, mas em aproveitar o que Deus já tem nos dado hoje. Muitas vezes nós nos sentimos infelizes em meio a situações que acontecem na nossa vida, porque a nossa expectativa é sempre em algo que nós gostaríamos ainda que acontecesse. E nós deixamos de aproveitar aquilo que Deus já tem nos dado, aquilo que o nosso Deus já tem conquistado por nós. Lia, ela tinha a expectativa de algo que poderia acontecer ainda na sua vida e por isso vivia infeliz, vivia triste. Mas quando ela entendeu que a expectativa que ela tinha deveria ser depositada em Deus e não mais em algo que simplesmente não estava acontecendo, ela simplesmente louvou a Deus, ela elevou a sua gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Da mesma maneira, nós hoje temos até expectativa sim de ter algumas coisas ou de que algo aconteça na nossa vida, mas o fundamento da nossa alegria não pode estar nisso. O fundamento da nossa alegria deve estar na bênção ou nas bênçãos que Deus já tem realizado e derramado sobre cada um de nós. Nós devemos entender que a expectativa da nossa vida ou da nossa alegria não pode ser em algo que nós gostaríamos ainda que acontecesse, mas em algo que já acontece hoje na nossa vida. Mesmo que os dias sejam difíceis, mesmo que as coisas que estejam acontecendo queiram tirar a alegria do nosso rosto ou do nosso olhar, que essa noite nós possamos lembrar que o Deus Todo-Poderoso, Ele se fez homem, habitou entre nós, nos deu a condição de recebermos o maior presente que poderíamos ter, que é o presente de receber o perdão dos nossos pecados, o direito à vida eterna, o direito de vivermos e morarmos com esse Deus por toda a eternidade. Então, ao invés de ficarmos reclamando ou nos frustrando em relação a algo que talvez nem aconteça na nossa vida, que nós possamos hoje à noite ou na nossa vida atual reconhecer que aquilo que já está acontecendo na nossa vida, o que já recebemos de Deus, é algo que nós devemos reconhecer e adorá-lo por aquilo que Ele já tem realizado no nosso dia a dia. O fundamento da nossa alegria também não pode estar naquilo que já possuímos ou possuiremos e é passageiro, mas naquilo que já temos encontrado e é eterno. É exatamente sobre isso que muitas vezes nós nos encontramos em uma situação de frustração, porque muitas vezes nós queremos fundamentar a nossa alegria em algo que nós possuímos em termos materiais ou em termos de títulos aqui nessa vida, ou em algo relacionado a situações que são temporárias e que nós podemos sim até perder. Mas quando nós fundamentamos a alegria, a nossa alegria em algo que nós já encontramos e é eterno, que é a salvação, o nosso relacionamento com Deus, a nossa condição de sermos chamados de filhos de Deus, aí sim, nós nos alegramos e reconhecemos que o nosso Deus está no controle da nossa vida, que o nosso Deus, Ele realmente merece toda honra, toda glória, todo louvor, e porque nós fazemos isso, somos alegres, somos felizes, porque servimos a um Deus que é todo-poderoso e que tem a sua mão estendida sobre cada um de nós. Não podemos também fundamentar a nossa alegria simplesmente no momento
da provação que nós estamos passando. Mas nós devemos fundamentar no resultado que essa provação pode provocar em cada um de nós. Quando nós estamos vivendo momentos de angústia, momentos de tribulação, momentos de provação, se nós formos olhar simplesmente para o que está acontecendo, muitas vezes nós vamos desvanecer na nossa fé. Nós vamos entristecer na nossa caminhada, nós vamos simplesmente, às vezes, naufragar naquilo que nós estamos fazendo na nossa vida. Mas quando nós olhamos para o resultado do que isso pode provocar, aí sim, nós mantemos a nossa confiança em Deus e nos alegramos nele, mesmo sabendo que o dia de hoje está sendo difícil, mas nós cremos que Ele tem cuidado de nós e Ele vai cuidar do nosso amanhã, nos trazendo aquilo que é necessário para que nós continuemos felizes, alegres na sua presença, fazendo aquilo que agrada ao nosso Deus. Tiago, no capítulo de número 1, versículos 2 a 4, diz o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. O foco não deve ser simplesmente o que está nos trazendo a provação naquele momento, mas nós devemos olhar para o que essa provação pode trazer às nossas vidas, que é exatamente acrescentar a nossa fé, a nossa confiança em Deus, a edificar a nossa vida ao ponto de nós estarmos cada vez mais fiéis ao Deus que cuida de nós, mesmo nos momentos da dificuldade. Então a nossa alegria não pode estar simplesmente no momento em que nós estamos sendo provados, ou olharmos para essa provação e muitas vezes ficarmos pensando ou duvidosos por que isso está acontecendo na nossa vida. Mas quando a provação vier sobre nós, que a fundamentação da nossa alegria deve ser naquele que está nos preparando e nos moldando para servirmos a Ele cada vez melhor, para a glória do seu nome. Então que essa noite nós possamos fazer isso. Talvez muitos, talvez todos nós estejamos vivendo um tempo onde a provação, ela bateu a porta do nosso coração e ela é uma realidade na nossa vida. E muitas vezes nós ficamos perguntando o porquê, indagamos a Deus a razão, a causa daquilo. Mas ao invés de ficarmos preocupados com isso, que nós possamos olhar e fundamentar a nossa alegria naquilo que o nosso Deus está fazendo em nós, preparando cada um de nós, moldando a nossa vida para que nós venhamos estar cada vez mais firmes na presença do nosso Deus e prontos, preparados para um dia nos encontrarmos com Ele e vivermos eternamente diante da sua presença. E a terceira pergunta, para o que estamos falando hoje à noite, em relação às expectativas frustradas que acontecem na nossa vida, é a seguinte: em quem temos firmado a nossa razão de viver? A nossa firmeza, a firmeza da razão da nossa vida está firmada em quem? 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31, Paulo traz uma orientação àquela igreja e diz o seguinte: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo aquilo que fazemos deve ser para a glória de Deus. A razão da nossa vida deve ser para a glória do Deus Todo-Poderoso. Independente do que façamos, independente do que realizemos, independente do que projetemos para a nossa vida, tudo deve ter como centro a glória do
do Deus Todo-Poderoso, a glória daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Porque se isso não acontecer, a nossa vida não terá sentido. Porque quando as coisas acontecerem, as tribulações, as aflições, as expectativas forem frustradas, muitas vezes a nossa tendência vai ser desistir, ou olhar para trás, ou simplesmente desvanecer desta caminhada. Mas quando nós firmamos a razão da nossa vida na rocha, que é Jesus Cristo, naquele que é o motivo do nosso viver, o motivo da nossa adoração, o motivo do nosso louvor aqui nessa terra, independente do que façamos, independente do que projetemos, independente das expectativas que criemos, nós vamos firmar a razão da nossa vida naquele que merece toda honra, toda glória e toda adoração, e naquele que pode nos abençoar mesmo em meio a momentos de angústia, mesmo em meio a momentos de trevas, mesmo em meio a momentos de tribulação. A razão da nossa vida deve estar firmada em Cristo Jesus. Eu não sei qual expectativa sua, ou quais expectativas suas foram frustradas. Esses últimos tempos que estamos vivendo, com certeza, cada pessoa poderia dizer 1, 2, 3, talvez até mais, expectativas que foram frustradas. Talvez alguém começou o ano de 2020, ano passado, com muitos sonhos, com muitos projetos, com expectativas boas para o ano, e tudo aconteceu de maneira diferente, ou de uma maneira que trouxe e continua trazendo aflição ao seu coração. Talvez você começou esse ano com uma expectativa boa também, de que esse ano pudesse ser diferente do ano passado, mas a pandemia, a doença que assola a humanidade continua frustrando muitas expectativas de muitas pessoas. Talvez é um trabalho, talvez é a convivência com a sua família, talvez um ente querido que você gostaria que estivesse com você hoje não está. Talvez é algo relacionado à sua saúde emocional, algo relacionado à sua saúde física. Expectativas que foram frustradas por algo que acontece e nós não conseguimos controlar. Por algo que acontece, nós não conseguimos colocar ali dentro de uma caixinha e levar para onde nós queremos, mas que é algo que está sobre ou que está acima das nossas possibilidades. Não sei qual expectativa sua foi frustrada durante esse período, mas eu gostaria de te dizer uma coisa hoje à noite, que assim como nós vemos no texto que nós lemos hoje à noite, meditamos um pouco a respeito dele, que as suas expectativas não sejam colocadas simplesmente naquilo que talvez não aconteça ou que talvez não possa mais acontecer, mas que a sua expectativa esteja no Deus que pode fazer toda a diferença, mesmo nesse momento tão difícil enfrentado por cada um de nós. Deposite a sua esperança em Jesus Cristo, aquele que pode fazer por você muito mais do que aquilo que você tem como expectativa na sua vida, porque por mais que os planos se frustrem, Ele tem poder para realizar outros planos em sua vida e te dar um novo sentido, uma nova razão, uma nova condição para caminhar. Então, deposite a sua esperança aos pés de Jesus Cristo, ore a Ele, coloque diante dEle e Ele vai te abençoar, porque é isso que a palavra nos garante, é isso que a palavra de Deus nos orienta. Fundamente a sua alegria também em Cristo Jesus, que nada possa tirar a alegria que você tem em servir a Deus, a alegria que você tem em servir ao Senhor Jesus, em abençoar outras pessoas, em trabalhar, em evangelizar, em cuidar da sua família, que nada possa tirar de você a alegria que você deve ter quando fundamenta essa alegria em Cristo Jesus, porque Ele pode fazer por você coisas tremendas e maravilhosas. E por fim, firme a sua razão de viver em Deus. Firme a sua razão de viver em Jesus Cristo. Porque assim como Paulo falou, que para ele o viver era Cristo e o morrer era lucro,
ele sabia que, na verdade, a razão da sua vida era adorar e louvar o Deus que chamou ele das trevas para a sua maravilhosa luz. Que ele viveria aqui nessa terra intensamente Cristo Jesus. E quando um dia ele fosse chamado, ele estaria com o Deus que o resgatou, o salvou, o libertou e deu a condição dele ter uma vida totalmente diferente. A razão da vida é Jesus Cristo. A razão do nosso viver é Jesus Cristo. Então, que nós, essa noite, possamos colocar diante do nosso Deus todas as nossas expectativas. E o nosso Deus, que não frustra ninguém, Ele vai nos conduzir da melhor maneira possível para que o Seu nome seja glorificado e para que a nossa vida venha a ser abençoada para a glória e louvor do Seu nome aqui nessa terra. Que Deus possa te abençoar e que a sua vida seja uma bênção e seja abençoada para a glória do nome do nosso Deus. Que Deus abençoe em nome de Jesus.